que na escola de uma professora da Zona Norte do município chegou um comunicado informando os professores e os alunos que eles não poderiam mais repetir a comida oferecida no intervalo, né, no recreio das crianças. Essa professora depois começou a sofrer um assédio moral dentro da escola, ainda que tivesse anônima, ela tentou tirar uma foto, mas a direção acabou assediando ela moralmente, ela se retirou da denúncia, fui atrás em outras escolas, conversar com outros professores, enfim, começou a chegar uma série de outras denúncias sobre o mesmo tema, ou seja, o racionamento da merenda que o Dória está implementando nas escolas. Ele disse que é pela obesidade, depois ele falou que é porque está trocando a empresa terceirizada, depois Milton Flávio, que é o secretário de Assuntos Governamentais da Prefeitura, aqui mesmo na Prefeitura que recebeu a gente, disse que é porque as crianças são gulosas e mal educadas, mas na verdade a gente sabe que é um absurdo essa questão da obesidade. A situação das crianças na periferia e nas principais escolas que eu passei é uma situação de pobreza, inclusive com os pais nessa situação de desemprego, enfim, é uma situação de pobreza, de subnutrição. As crianças muitas vezes vão para a escola já com fome, precisam se alimentar para cumprir as atividades das escolas. Pessoal, a gente veio aqui na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, na região do Butantã, uma escola de onde a gente já recebeu 2 denúncias. Uma que foi a da mãe de um estudante aqui, que o estudante relata que não consegue nem se servir antes da merenda acabar, e uma outra que foi uma foto de um prato do almoço que tinha só arroz e repolho, bastante diferente das fotos que a Secretaria de Educação divulga no seu próprio site. A gente não conseguiu nem entrar na escola para fazer imagens lá dentro, o que é bem diferente de mídias como a Globo, o SBT, que quando é para divulgar projetos do prefeito, projetos da secretaria, consegue entrar e gravar a imagem que quiser dentro da escola. Oi, com quem eu falo? Edson? Oi, Edson, é da Secretaria Municipal de Educação? Não, aqui é Banco Tricuri. Ah, então tá certo. Eles botaram o telefone de vocês aí no site deles? É. Não tô entendendo. Não, é porque o telefone de vocês está no site da Secretaria Municipal de Educação. Nossa, então eles estão ficando malucos. Educação eles não tem nada, pelo jeito. Educação eles não têm, tá faltando. Obrigada, viu? Nada, tchau, tchau. Tchau. 3111-8601. 3111-8601. E só dá ocupado. Você pode confirmar para mim se é esse telefone mesmo? Então a gente vai ter que ir até lá. Chegar lá no andar da CODAI, que é o órgão responsável pela merenda nas escolas, e a gente está sendo impedido de fazer qualquer tipo de filmagem aqui dentro do prédio. É um prédio alugado pela Prefeitura de São Paulo, mas a gente vai tentar chegar lá, a gente está indo aqui pela escada, e vamos conseguir essa entrevista aí com essa tal que deve ter tido um café da manhã bem melhor que o das crianças da rede municipal de ensino. Ó, estamos aqui na CODAI, tá? CODAI aqui, ó, Coordenadoria de Alimentação Escolar. A gente está averiguando a denúncia em relação às merendas que a gente recebeu hoje. Assim, ó, o público, cara, a gente pode gravar o que a gente quiser. Olha, um público, espaço público. Você não concorda? Seu filho estuda em escola pública? Sim. Então é complicado isso, não é? Bastante. Estamos esperando aqui a diretora da CODAI para dar algum pronunciamento em relação à questão da merenda. Os professores precisaram fazer um ato para conseguir falar com o secretário de Educação, que falou que as crianças não estão comendo porque elas estão gordinhas. Isso é impossível, tá? Porque o secretário é uma pessoa super aberta. Ele fez uma reunião geral semana passada, inclusive eu participei. Muitos educadores, os nutricionistas, entendeu? Não existe nenhum ponto divergente e isso que você está falando é quase que impossível acontecer. Mas eu volto a dizer, tá? Vocês não têm autorização para colocar isso no ar, certo? Vocês não estão autorizados pela secretaria. A secretaria está autorizada a deixar as crianças com fome? Não, a secretaria não autorizou vocês virem fazer essa entrevista. Então, eu acredito que vocês vão até a secretaria. E quando que as crianças que estão com fome vão receber uma resposta em relação a isso? Isso não é verdade, tá bom?
Bom, as crianças vão esperar até uma autorização que não seja da Globo, conseguir ser uma mídia que não é da Globo, não é do SBT, conseguir algum tipo de informação que é bem difícil conseguir, porque inclusive as crianças já estão com fome, não é uma questão para a semana que vem ou para depois de amanhã, as crianças já estão sendo marcadas igual gado, sem conseguir comer, não tomaram café da manhã hoje em uma série de escolas da cidade de São Paulo e vão almoçar arroz com repolho mais uma vez sem a explicação da secretaria, porque a gente ainda não conseguiu falar na secretaria. Não está autorizado aí para o ar isso, hein? Se você colocar no ar essa entrevista, a secretaria não autorizou você. Não, mas eu quero saber quem autorizou a secretaria a servir arroz com repolho. Isso é muito pior do que uma entrevista não autorizada ser publicada. Vai ser publicada porque a gente quer que a secretaria se pronuncie em relação à merenda que está servindo nas escolas. Tá. Vocês teriam todas as explicações possíveis, né? Não existe isso que tudo aí que você está colocando. Eu acho que tinha merenda na reunião? Olha, a sua pergunta é um pouquinho assim fora do normal, né? Eu acho que uma reunião com um secretário, uma pessoa de extrema respeitabilidade, é impossível você fazer uma pergunta dessa. Você respeita um secretário que marca as crianças que nem gado para não repetir comida? Eu respeito o secretário, respeito a secretaria, respeito as normas da administração e gostaria que vocês também respeitassem e para ter todas as informações, tá? Muito obrigada. Obrigada, bom apetite no seu almoço, espero que seja melhor que o das crianças da prefeitura, tá bom? Obrigada. Pessoal, agora a gente está aqui com a Denise, que é especializada em nutrição materno-infantil, e ela vai explicar para a gente um pouco desses debates que estão em torno da discussão da merenda na cidade de São Paulo. Denise, conta um pouco para a gente sobre a sua formação. Boa noite, meu nome é Denise. Como você falou, eu sou nutricionista, sou formada pela USP. Fiz minha pós-graduação no Instituto da Criança também da USP. Levando em consideração que esse cardápio seria voltado para um público infantil que está em pleno desenvolvimento e precisa bastante de vários nutrientes, até no aspecto cognitivo, para conseguir estudar, entender e assimilar as matérias, enfim, a gente tem que se preocupar bastante com essa alimentação que está sendo oferecida. Então, a gente preza primeiro pela comida de verdade, que a gente diz, então, arroz, feijão, carne, legumes, frutas, saladas, verduras, enfim, e não industrializados, ultraprocessados, respeitando todos os grupos alimentares. Então, além do arroz, ter o feijão também, como eu falei, ter uma carne, um frango, ter um legume e ter fruta tanto nos lanches, outros lanches, café da manhã, enfim, ou como sobremesa também. Você falou da questão da variedade dos alimentos e também dos ultraprocessados. A gente recebeu 3 imagens a partir da denúncia da professora Marcela de merendas que estão sendo servidas em escolas municipais e estaduais. No caso das municipais, uma das imagens é um macarrão que tem bastante pouca carne e um outro é um prato que é composto só por arroz e repolho. E no caso da escola estadual, né, do governo do estado, a gente recebeu uma imagem que o pessoal chama de merenda seca, que é uma barrinha de cereal, um suco de caixinha e uma bolacha doce de pacotinho também. O que você acha dessas merendas que estão sendo servidas e como que você avaliaria a qualidade dessa merenda em relação a essas necessidades? Essa alimentação é péssima, né? Nutricionalmente falando, qualitativamente falando. Quando a gente pensa na alimentação servida nas escolas da prefeitura, a gente ainda tem, de certo modo, essa questão da comida de verdade sendo servida. Mas não são respeitados esses grupos alimentares, a gente tem aí muito déficit de nutrientes. Então, a foto que eu tive acesso do macarrão com um pouco de molho e quase nada de carne e nenhum dos outros grupos alimentares que a gente falou. Então, essa criança, se ela continuar consumindo esse alimento, e a gente sabe que na realidade do Brasil e de São Paulo, enfim, essa população que estuda na escola pública, muitas vezes é a única refeição que ela tem no dia, então ela vai apresentar, com certeza, deficiências nutricionais futuramente, e isso vai comprometer todo o aprendizado dela. Quando a gente fala da alimentação, se é que a gente pode chamar de alimentação servida pelo governo do estado, isso eu já tive um contato mais próximo, porque, como a gente conversou, eu já dei aula na ETEC de Heliópolis durante 2 anos e pouco, e a gente via essa merenda seca que era servida, né? Os alunos reclamavam muito, por vezes a gente chegou a experimentar para verificar,
E realmente, além do sabor ser horrível, eu acho que seria desumano você oferecer uma alimentação, né, dessas para uma criança, para um adolescente. Era ultraprocessado, né? Então, hoje a gente sabe que esse tipo de alimento, a orientação que a gente tem, não é para fazer parte da alimentação de ninguém, quanto mais desse público tão sensível. O direito à alimentação, o acesso à alimentação é um direito da população no Brasil, então é um direito constitucional previsto em Constituição, e eu imagino, a gente sabe que o Brasil está passando por uma situação bastante difícil, mas eu, na minha humilde opinião, imagino que deva ter outros lugares que a gente consiga cortar um pouco, e não da alimentação de crianças. Enquanto o nosso presidente oferece banquetes, enquanto o nosso prefeito viaja para lá e para cá, e as crianças estão comendo arroz com repolho. Foi muito bom poder sentar com você aqui hoje e explicar um pouco para a gente de como funciona essa questão da nutrição infantil. E eu acho que a Denise também deu várias ideias para a gente aqui de onde poderia ser tirado recursos para garantir a alimentação das crianças. E na semana que vem a gente convida todo mundo para levar um pratinho de arroz com repolho para o prefeito Dória, para ver se ele se sente saciado. E a gente vai marcar a mãozinha dele também para ele não poder repetir.